Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, então, a mais uma aula aí de cálculo diferencial integral. Na aula de hoje, a gente vai continuar estudando os limites, né? Vamos focar para alguns problemas aí que precisam de uma manipulação algébrica, né, para a gente resolver. Então, a gente vai ver uns três principais tipos de limites que envolvem esses assuntos. A ideia da aula é primeiro eu apresentar o conteúdo com a resolução de exemplos, né? Aí, a partir disso, depois vocês vão para as recomendações do Khan Academy e, e aí eu posso abrir para perguntas, né? Se ficou alguma questão da aula passada, né? Alguma dúvida dos últimos exercícios, né? Aí eu posso comentar com vocês e tirar todas essas dúvidas, né? No final da aula para a gente conseguir dar o seguimento aí do conteúdo. Beleza? Vou fechar minha câmera que daí fica a tela cheia para vocês. Então vamos iniciar nosso conteúdo aí. Então, o primeiro tipo de limite que a gente vai ver é que usa uma estratégia de fatoração, né? Então, como que vocês vão descobrir quando vocês vão estar trabalhando com os limites? Claro, nesse momento vocês vão fazer listas do Khan, né, que vai vir pronto, né? Mas vai vir escrito que é a fatoração, né? Mas depois a gente vai explorar durante a aula de hoje que nem sempre vai ser possível fazer uma fatoração ou nem sempre vai ser necessário fazer uma fatoração. Então, via de regra, quando você começa a calcular um limite, a gente estudou na aula passada que a gente pode resolver qualquer limite fazendo uma substituição direta, né? Então, no primeiro momento, o que vocês fariam nessa questão aqui? Vocês iam substituir no lugar do x o 2, né? Então, você ia ficar com 2 ao cubo menos 2 vezes o 2, né, que eu estou substituindo, ao quadrado. Né? E na parte de baixo, ficou meio longe aqui a minha divisória, você colocaria 2 ao quadrado menos 4. Né? Então, quando eu vou resolver isso aí, o que vai me resultar lá em cima, né? Boa noite, pessoal que está chegando. 2 ao cubo é 8, concorda? Vamos estar aqui, 8. 2 ao quadrado é 4, vezes 2 também dá 8. E embaixo a gente vai ter 2 ao quadrado, 4, menos 4, já dá para resolver, né? Deu 0. E aqui também 8 menos 8 vai dar 0 sobre 0. Bom, o que acontece na calculadora de você se você tentar dividir 0 por 0? Dá um erro. Erro, né? Bom, agora se a gente pensar um pouquinho mais, tem sentido, né, a gente dividir 0 por 0, né? Não tem sentido, né? Então, isso na matemática, né, quando a gente divide esse 0 por 0 no cálculo de limites, é um problema chamado de indeterminação. Ops. Indeterminação. Deixa eu diminuir o tamanho aqui. Deixa eu colar. Quando acontecer 0 dividido por 0, a gente fala que é um problema de indeterminação. Tá? O que significa um problema de indeterminação? É que, usando a substituição direta num primeiro momento, eu não encontro a resposta do limite. Tá? Então, não consigo encontrar a resposta do limite nesse primeiro momento. Fazendo essa substituição, entendendo que 0 dividido por 0 é um processo de indeterminação, a gente tem que buscar um outro caminho. Né? Então, a gente procura fazer uma manipulação algébrica, fazendo uma fatoração, multiplicando pelo conjugado, usando uma identidade trigonométrica. Então, usando algum recurso, né, da matemática para a gente simplificar
essa mesma expressão de x ao cubo menos 2x ao quadrado, né? Embaixo x quadrado menos 4, para que você, tentando de novo substituir, saia deste problema. Tá? Então, uma dessas maneiras pode ser a fatoração. Bom, o que significa eu fatorar esse polinômio? Bom, eu posso fatorar esse polinômio de algumas maneiras. Né? Eu poderia, em alguns casos, simplesmente fazer uma divisão de polinômios. Né? Aqui, neste caso, eu consigo perceber que como eu tenho um x quadrado aqui embaixo, né? E embaixo eu tenho menos 4, né? X ao quadrado menos 4, eu posso escrever isso aqui como um quadrado da diferença, né? Um produto da soma pela diferença, né? Ou seja, se eu escrever x mais 2 vezes x menos 2, eu tenho a expressão x vezes x, que dá o x ao quadrado, e o mais 2 com menos 2 dá o 4. Isso aqui dá para enxergar de muitos caminhos, né? Uma delas é lembrando aquele quadrado da diferença, né? Usando os produtos notáveis. Outra maneira de enxergar isso seria resolver a equação aqui do segundo grau, achar o x1 e o x2, né? Aplicar a Bhaskara aqui debaixo, né? Ou de uma forma intuitiva, daqui um pouco percebendo que se você tem um x ao quadrado menos 4 e você quiser abrir isso aqui como um produto, né? Já olhando, por exemplo, pronto, né? Você testar x vezes x e x e 2 vezes 2, você volta a ser x ao quadrado menos 4, né? É claro que poderia ser feito usando a equação, igualar isso aqui a zero, também daria para resolver, talvez fica mais sentido para vocês fazer isso no denominador. Ó. Você tem x ao quadrado menos 4, então eu posso passar o 4 para o outro lado, igualar a equação a zero, né? E aí o teu x vai ficar mais ou menos a raiz quadrada de 4, né? Então, se você extrair a raiz quadrada de 4, eu sei então que a minha solução aqui seria mais ou menos 2, né? Mais ou menos 2, né? Esse mais ou menos 2 que está aqui dentro do parênteses, né? Então, a fórmula, né, de uma equação. O áudio está ruim aqui, tá? Vamos testar, pessoal, como é que está o áudio? Está para todo mundo falhando? Estão me escutando agora melhor? Tá bom? Beleza, obrigado. Deve estar ali o problema, Alexandre. Dá uma testada aí de desconectar, entrar de novo, às vezes volta, né? E qualquer coisa também depois eu posso repetir se ficou alguma coisa que tu perdeu, beleza? Então eu estava explicando que a igualdade 4 aqui, né, quando eu tiro a raiz, né, então vai dar mais ou menos 2, que são esse mais 2 e esse menos 2 que estão aqui dentro, né? Que na verdade a forma reduzida é o x menos o x1 vezes o x menos o x2, né? Então, um fica mais, um vai ficar menos, né? Bom, feito isso, o que eu posso fazer lá em cima? Ó? Eu tenho um x ao quadrado e um x ao cubo, então eu posso tirar um x ao quadrado em evidência, né? Pegar aqui, ó, o que maior grau que repete é o x ao cubo também é um x ao quadrado vezes x, né? Então eu tiro desse x ao cubo aqui como se você tirasse um x quadrado dele, né? Então se você tirar um x quadrado para frente, vai sobrar só um x e aqui vai sobrar só o 2. Então, eu fiz um processo aqui de colocar um x quadrado em evidência. Antes do professor continuar, vamos ver se tudo bem até aqui. Escrever isso aqui como um produto e colocar o x quadrado em evidência. Sim, se alguém tiver dúvida, pessoal, qualquer questão, podem ir falando, vão perguntando, tá? E geralmente nesses processos aí de fatoração, evidência, começam a aparecer as dúvidas, né? Aí vocês vão me perguntando. Posso explicar de novo, Bárbara. Vamos lá. Ó. Vocês têm que simplificar x ao cubo menos 2x ao quadrado, tá? Bom, até aqui em cima todo mundo pegou que 0 por 0 é uma indeterminação, né? Então, a gente substituiu, né, os valores, né? E deu 0 por 0 um processo chamado de indeterminação.
Então, eu vou apagar essa parte, porque quando eu apago aqui, limpa a minha tela para me tentar explicar ali a fatoração. Então, o primeiro passo, talvez, para a gente enxergar a fatoração, é eu identificar que aquela expressão x ao cubo, né, menos 2x ao quadrado, ela pode ser escrita como um x ao quadrado vezes x, né? Eu abro o x ao cubo como x ao quadrado vezes x. E aí eu tenho 2x ao quadrado aqui no lado. Né? Então, por que eu fiz isso? Para vocês enxergar que na frente aqui, ó, do x tem um x quadrado e depois do 2 tem um x quadrado. Então, o que é o processo de evidência? É eu identificar o que está de igual nos dois, naquela mesma linha da expressão e colocar para frente. Né? Então, eu vou colocar para frente x ao quadrado. Então, quando eu coloco o x ao quadrado para frente, eu abro um parênteses e copio o que sobrou. Sobrou um x aqui e aqui sobrou um 2. Então, veio menos 2. Então, dessa linha para essa, foi feito esse processo de colocar em evidência. Né? O x quadrado, entre parênteses, x menos 2. Ok? A parte de cima. Muito bem. A parte de baixo ficou... Já me escreve aí se a parte de baixo também está ok. Essa parte aqui do x mais 2, x menos 2 ficou ok. Antes que a explicação de colocar igual a zero, tirar a raiz. Precisar repetir, eu repito. Ah, tá, beleza. Então, se está tudo tranquilo até aí, o que a gente vai fazer agora é simplificar, né? Então, agora eu tenho um produto lá em cima, ó, de x menos 2 e embaixo eu tenho um produto de x menos 2. Então, por isso eu posso simplificar toda essa expressão, né? Porque eu tenho uma multiplicação e eu tenho uma multiplicação e tenho dois termos iguais. Então, eu simplifico, eu corto os dois e sobra x ao quadrado em cima dividido por x mais 2. Depois que a gente faz uma simplificação, né, isso foi feita a fatoração, a gente volta a pegar essa expressão e jogar lá dentro do limite. Né? Ou seja, eu vou trocar aquela expressão por uma expressão equivalente. Feita essa troca, o que vocês têm que fazer? A gente tem que substituir no lugar do x o 2. Tá? Então, eu vou apagar aqui de novo. E aí eu vou colocar no lugar do x aqui, eu vou colocar 2. Né? Então, em cima vai ficar 2 ao quadrado e embaixo vai ficar 2 mais 2. 2 ao quadrado, 4. 2 mais 2, 4. 4 dividido por 4, 1. Então, por isso, eu escrevo lá no resposta final que o limite dessa função é 1. Então, perceba que a gente resolveu esse problema de limite usando o processo de fatoração. Né? Foi feita uma simplificação, reduziu, achou um polinômio, né? Uma expressão do limite equivalente à primeira, posso dizer assim, e aí eu faço a substituição de novo e encontrei a resposta. Né? Conforme o processo de simplificação que vocês usar ali de fatoração, pode acontecer de cair de novo zero por zero. Então, se cair de novo lá no final, fez uma troca, vou tentar substituir, deu zero por zero, você vai ter que usar um outro caminho. Né? Então, acontece que às vezes quando você escolheu fazer uma divisão de polinômio, não conseguiu simplificar. Né? Fatorou ali, mas ainda tinha alguma coisa para simplificar, não cortou muita coisa, aí teria que fazer um outro processo. Alguma dúvida até aqui, gente? Faz a faturação somente quando der indeterminado. Isso, Bárbara. Isso mesmo. A gente vai simplificar quando tu substituir na primeira vez o teu valor que o limite está atendendo e não conseguir chegar a um resultado.
Aí a gente tem que deu zero por zero, por exemplo, que é um dos processos de indeterminação. Aí tem que fazer a fatoração. Beleza. Agora, antes de eu continuar, eu vou fazer só um parênteses aqui, tá, gente? Essas questões aqui, o Khan está pedindo para usar esse processo de fatoração. Mas nesse momento aqui que vocês estão calculando o limite, eu acho que é importante ensinar para vocês, lembrar para vocês o que que é calcular um limite. Calcular um limite é analisar o comportamento da função nas proximidades de um ponto, né? E quanto mais perto desse ponto, mais perto fica a tua resposta de dar o valor que você quer descobrir, né? O resultado do limite. Então, a gente está fazendo aqui, ó, o cálculo do x tendendo a 2, né? Ó, esse símbolo aqui é dizer, eu quero me aproximar dessa função quando o x tende para 2, né? Agora, um valor muito, muito perto de 2. Que valor que vocês acham que a gente... Eu quero que vocês aproximam esse 2 para um valor perto de 2. 1,99, vocês acham que é perto de 2? Sim. Bom, então, existe uma outra estratégia para resolver qualquer limite. Isso que eu vou mostrar para vocês serve para qualquer expressão. E vocês garanto que vocês vão gostar, né? Eu repito que para o CAN é bom treinar aqui o processo de fatoração, mas não só para fatoração, vocês podem resolver qualquer limite que a gente está aprendendo, né, usando sempre uma aproximação. Então, em vez de 2, eu vou fazer essa conta aqui, ó. Eu vou trocar lá em cima por 199. E agora eu quero que vocês peguem então o trabalho de calculadora e resolvam para mim aproximadamente aí, ó. 1,99 elevado na terceira, aperta igual, aí faz menos 2 vezes 199 ao quadrado. Aí vamos ver quanto que vocês encontram. E alguém já faz a parte de baixo do 199 ao quadrado menos 4. Alguém conseguiu resolver a parte de cima? Pessoal, vocês entenderam o que é para fazer a conta? Estão fazendo? Beleza, tá, vou aguardar. Vamos lá, o Alexandre achou menos 0,039, ok. Alguém fez embaixo? Em- Esse da Simone é o de cima, Simone é o de baixo. De cima também só botou mais um 9, ou é o de baixo? De baixo já. Ah, beleza. Menos 0,399. E quando dividiram isso, deu quanto?
097, 099, né? O que que vai mudar, né, gente? Vai mudar aqui quantas casas usaram, né? Então, por exemplo, você pegar todas as casas da calculadora, vai dar mais perto do 99, tá? Então, se botar menos casas, arredondando, a Simone já viu 097, né? O Alexandre, ele dá uma conferida aí que esse deve ter faltado um zero aí, tá a mais, Alexandre. Ainda tem que dar positivo, tá? O que que eu quero dizer para vocês é que o que que é 099? Que 099 aproxima de qual número? De 1, né? Isso aí, aproxima de 1. Então, veja, a gente fez outro caminho, né? A gente não usou o processo de fatoração, né? O professor pegou lá em cima a primeira conta e substituiu direto um valor aproximado, né? Só para ver se vocês entenderam bem. Se eu pegasse um outro número, se eu pegasse agora 2001, usando essa ideia de aproximação, todos concordam que também chegar a alguma coisa muito parecida com 099 ou 1.001, né? Então ele pode aumentar esse valor ou diminuir, dependendo ali do polinômio, como é que você está aproximando, mas todos têm que tender ao valor. Então, tender quem? Vai tender a 1, né? É claro que a fatoração sempre vai te dar já um valor exato, né? E aqui vai dar um limite aproximado, mas com esse aproximado também a gente chega na solução, né, exata. Tudo bem, pessoal? Até aqui? Podemos seguir, então? Certo. Qualquer dúvida, pergunta, vocês vão falando. Então, agora a gente vai fazer uma outra estratégia, que é calcular um limite usando conjugado, né? Então, o que que é um conjugado, né? Quando eu tenho, na verdade, que usar um processo aí de racionalização de denominadores, né? Que está somando alguma coisa e aí a gente pode usar esse processo. Mas antes de eu aplicar o processo, o primeiro passo é substituir um na expressão. Então, se você substituir o menos um lá em cima, ó, se você colocar o menos um no lugar do x, né? Substituir o menos um no lugar do x, você vai ficar com menos um mais um. Quanto que vai dar na parte de cima? Substituindo, deu zero. Muito bem, Wagner. Deu zero, né? Agora, substitui menos um aqui de baixo comigo de cabeça, ó. Menos um mais 5 dá 4. A raiz quadrada de 4, 2 menos 2, 0, né, Wagner? Isso aí. Todos pegaram o que a gente fez? A gente pegou nessa expressão do limite e substituímos menos um no lugar do x. Então, trocando menos um aqui, trocando menos um aqui, né, fazendo a conta da raiz, subtraindo, vai dar 0 por 0. A gente aprendeu agora há pouco que quando acontece 0 por 0, a gente tem que usar que isso é uma indeterminação, né? Um processo de indeterminação, né? Indeterminação, é indeterminar a solução. E aí a gente tem que usar uma estratégia. Então, uma estratégia é a fatoração, e quando tem raiz quadrada, isso já é um indicativo que a gente vai usar um processo de multiplicar pelo conjugado, né? Usar um processo de trabalhar com o conjugado. O que é o conjugado? Conjugado é quando a gente tem que resolver um problema, né? Então, aqui, geralmente, o problema da raiz vai ser o problema do conjugado, é onde tem uma raiz quadrada. Então, aqui, ó, você identifica que no denominador da expressão tem raiz quadrada de x mais 5 menos 2. Então, a gente vai pegar essa raiz quadrada, o processo é isso, vai pegar aqui, que nesse caso está no denominador, e vai multiplicar tanto em cima quanto embaixo da expressão pelo seu conjugado. Então, o que que é o conjugado disso? É copiar tudo isso e trocar o sinal aqui desse termo que está mais 2, ó. Então, vai vir para o outro lado aqui, ó. Perdão, aqui estava menos, né? Então, o conjugado é repetir a expressão e trocar o sinal aqui como mais 2, mais 2.
É um parecido, né? Esse multiplicar pelo conjugado dá a ideia um pouquinho da racionalização de denominadores, né? Quando você tinha uma raiz quadrada embaixo, né? Só para vocês ilustrar um pouquinho, eu lembro lá que no ensino médio, ensino fundamental, você tinha uma raiz quadrada de 2, né? E os professores de matemática diziam, não pode deixar a raiz quadrada embaixo, né? Daí você fazia a racionalização, multiplicava a raiz de embaixo e em cima, né? Para eliminar o processo da raiz. Então, nesse caso aqui, é uma ideia semelhante à racionalização, mas a gente chama de, nessa racionalização, de multiplicar ele pelo seu conjugado, porque além de usar a raiz em cima e embaixo, quando você tem um termo somando ou subtraindo, a gente multiplica, soma ele aqui com o sinal contrário. Então, aqui estava menos 2, vai ter que vir como mais 2. Ok até aqui? Usei um processo, repeti em cima e repeti embaixo, só coloquei mais. Agora, na linha de cima, ó, eu só vou botar um parênteses no x mais 1, que vou multiplicar toda essa expressão. Na parte de baixo, você vai multiplicar raiz quadrada de x mais 5 com raiz quadrada de x mais 5. Então, quando eu vou multiplicar duas raízes quadradas, vou pegar um número aqui que vocês conhecem. Quando eu multiplico raiz quadrada de 2 com raiz quadrada de 2, dá quanto a resposta? Quando eu faço isso aqui vezes. É vezes, né, Andressa? Vezes, talvez eu botei um pontinho ali de divisão, é vezes, tá? Raiz de 2 com vezes a raiz de 2. Vai dar o próprio 2, né? Alexandre disse é 2 o próprio 2. Por quê? 2 vezes 2 dá 4, né? É a raiz quadrada de 2 ao quadrado, na verdade, né? E esse quadrado aqui eu simplifico com o índice, por isso sempre é 2. Né? Em outras palavras, quando eu estou multiplicando uma raiz quadrada vezes uma raiz quadrada com a mesma expressão dentro, ó, a raiz quadrada do x mais 5 com a raiz quadrada do x mais 5, vai ficar só o que está dentro. É a mesma coisa do 2 vezes 2, né? Ó. Só vai sobrar a raiz quadrada desse termo é o próprio 2, né? Porque essa expressão eleva-se ao quadrado. Então, no caso do x mais 5, elevar ao quadrado, ele corta. Ainda eu tenho que multiplicar aqui, ó, o 2 com o mais 2. Então, 2 vezes 2 vai dar 4, né? Ou 2 ao quadrado, como está escrito aqui. Feito isso, o que eu vou resolver? Na parte de cima não tem nada para você resolver, mas na parte de baixo dá para resolver, ó. 2 ao quadrado dá 4. 4 negativo com mais 5, 4 mais 5, isso aqui vai dar 1, né? Menos 4 mais 5 fica 1. Então, na linha de baixo vai ficar só x mais 1, né? Porque eu tenho 5 positivo e 4 negativo, fica com 1. Né? Agora eu estou multiplicando x mais 1 e estou dividindo por x mais 1. Né? Isso é um indicativo que eu posso simplificar a expressão. E aí me sobrou x mais 5 mais 2. Né? Então, com essa expressão aqui, já não tem um denominador, então é muito provável que vai eliminar o processo da indeterminação. Né? Então, você vai pegar essa expressão, vou apagar aqui, e vai jogar lá em cima no lugar do teu x, né? Da expressão. Né? Você vai trocar o enunciado de x mais 1 por dividido, né, por x mais 5 mais 2. E vai trocar o menos 1 para resolver essa conta. Né? Então, a gente tem que resolver o menos 1 mais 5 dentro da raiz e mais 2 fora da raiz. 5 tira 1, fica 4. Raiz quadrada de 4, 2. Mais 2, 4. Então, o limite de x mais 1 dividido por x mais 5 menos 2, quando o x se aproxima de menos 1, né, é 4, né? Ou vai tender para 4.
Ok, tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Sim, Alexandre. Se fosse menos 2, fosse mais 2, sim. Aqui no caso, por exemplo, aqui no enunciado, né? Vamos imaginar que aqui você tivesse mais 2, né? Essa é a tua ideia. Ah, o problema deu mais 2 aqui, né? Então, o teu conjugado aqui seria menos. Então, aqui tu ia multiplicar por menos e aqui por menos. Beleza. Então, vamos seguindo. Agora aqui é uma expressão que geralmente dá mais dúvidas, que é quando tem as identidades trigonométricas, né? Então, neste problema aqui, eu tenho que resolver o limite de um cosseno de 2x dividido por cosseno menos x, né? E o x está tendendo a π quartos. Então, o primeiro passo aqui é resolver, verificar se isso dá um problema de indeterminação, né? Então, eu tenho que calcular o cosseno de 2 vezes π quartos. E dividir pelo cosseno de π quartos menos o seno de π quartos. Bom, vamos colocar aqui o igual. Peguem a calculadora de vocês, colocam ela em radianos e dá para calcular o cosseno, abre parênteses, 2π vai ficar π meios, né? 2π quartos, dá para simplificar, fica π meios. Eu achei aqui zero na parte de cima. E na parte de baixo, eu tenho que calcular, então, o cosseno de π quartos. Eu achei 0,70, aproximadamente 0,70, menos o seno de π quartos. Π dividido por 4. Também vai dar 0,70, né? Então, um menos o outro embaixo, né? Vai dar zero dividido por zero, né? Temos que resolver esse problema aqui, zero por zero. Então, esses são os três casos que a gente vai estudar: a fatoração trigonométrica, né? E o problema do conjugado. Então, quando der um problema de zero dividido por zero, né? Então, é um processo chamado de indeterminação. Então, para resolver esse processo de indeterminação, primeiro, antes de eu continuar o problema, ok? Todos entenderam o que o professor fez? Substituir dentro do cosseno e do seno o π dividido por 4, usando a calculadora em radianos. É bom vocês ir testando junto na calculadora ali, né? Para depois fazer os exercícios. Bom, o que a gente pode fazer? A gente pode usar agora os recursos das identidades trigonométricas. Para ajudar vocês, eu coloquei lá no Cigal o formulário que a gente vai ocupar logo mais nas próximas aulas. Quando a gente terminar os limites, a gente vai estudar as derivadas e aí vocês vão precisar de um formulário, né? Aí no verso desse formulário, são 2 páginas, eu coloquei lá, tem as principais fórmulas da matemática. E lá tem as identidades trigonométricas, tem os arcos, né? E aí, se vocês procurar lá naquele formulário, lá tem uma relação assim, ó, que quando você tem um cosseno de 2 vezes o seu arco, né? Eu posso substituir isso por essa identidade aqui, ó, que é o cosseno por essa uma identidade trigonométrica, né? É uma substituição. Você faz uma troca, você diz que o cosseno de 2x é a mesma coisa que o cosseno ao quadrado de 1x menos o seno ao quadrado de 1x.
E a parte de baixo eu não fiz nada, só deixei cosseno menos seno. Então, isso aqui sai da tabela de fórmulas, né? É uma identidade, né? Tabela, identidade trigonométrica aqui, ó. Vocês podem pegar no formulário, né? Vamos colocar aqui, isso aí vem do formulário. Formulário. Bom, agora eu tenho um cosseno ao quadrado vezes um seno ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que quando a gente tinha na escola, vocês trabalhavam com a ao quadrado menos b. Vamos fazer um parênteses aqui, porque às vezes em quando a gente usa a e b fica mais fácil, ó. Quando a gente estuda lá no sétima série, né, que faz tempo, ó, a menos o b ao quadrado, isso dá para escrever como um produto que eu falava antes da soma pela diferença. Isso pode ser escrito assim, ó, como um a menos o b vezes um a mais b. Isso chama-se então produtos notáveis, né? É um quadrado da diferença. Então eu posso multiplicar o a vezes o a, que vai te dar a ao quadrado, e o b vezes o b vai te dar b ao quadrado. Só que no lugar do cosseno, do lugar do a ao quadrado, você tem um cosseno ao quadrado. Então você pode escrever assim, ó, o cosseno menos o seno vezes o cosseno mais o seno. Consegue trocar que o a é o cosseno e o b é o seno? Aí vai ficar assim, ó, cosseno menos seno, ou seja, é o a menos o b vezes o a mais o b. Então, cosseno menos seno vezes o cosseno mais seno. Então, a gente aplica aqui um quadrado da diferença. Tudo bem até aí? Né? A gente reescreve aquilo lá desta maneira. Mas a gente tem um objetivo com isso, né? Então, qual que é o objetivo de escrever isso, de fazer essa troca, vamos imaginar, né? Por que a gente está fazendo isso? A gente está fazendo isso, né? Porque quando eu vou ter cosseno menos seno multiplicado por cosseno mais seno, lembra que aqui tem uma multiplicação e você olha para a expressão de baixo, que tem exatamente a mesma característica, os mesmos termos, eu corto todo esse cosseno menos seno com este cosseno menos seno. E aí sobra somente cosseno mais seno. E aí eu troco toda aquela expressão lá em cima, original, só por cosseno mais seno. Bom, o que você vai fazer agora? Você vai ter que calcular o cosseno de π quartos mais o seno de π quartos. Então aqui você pode usar a calculadora. E aí vocês vão fazer o seguinte, ó. Cosseno, abre parênteses, e dividido por 4, 0,70 eu achei aqui. 0,70, vou botar até mais uma casa, 0,77. Mais o seno de π quartos. Seno π quartos. 0,77. 0,77. Então, eu posso somar isso, né? Ou multiplicar por 2. E eu encontrei aqui 1,414, né? 1,41. O que eu posso, se fosse uma questão aí de marcar, né? Vamos imaginar que tem as alternativas, que essas questões do CAN têm alternativa, geralmente, aí você ia testar a tua resposta, né? Se você tem a raiz quadrada de 2, quanto é a raiz quadrada de 2? É 1,41, né? Então, se você testar aqui que raiz quadrada de 2 é 1,41 aproximadamente, você iria marcar essa resposta. Tudo bem, pessoal?
Ok, então vamos seguir. Então esses foram os principais, agora a gente vai mais rápido, ó. Eu posso, alguns casos ele pede só para a gente dar a conclusão do problema, né? Que você, num primeiro momento, você pode olhar para essa expressão e dizer, isso vai dar um conjugado, né? Tem uma raiz. Nem sempre, né? Então, por isso que ele pede até o campo encontrar os limites, para você tirar a conclusão, né? O que que acontece com esse limite, né? Fazendo uma substituição direta, né? Quando o x tende a 11, vai dar o limite não, o limite existe, nós o encontramos, o limite não existe, provavelmente é uma assíntota, ou o resultado é indeterminado. Bom, então como que você faz para descobrir? Você vai pegar na expressão e calcular o limite do x tendendo para 11, ou seja, é trocar no lugar do x pelo 11. Então, 6 vezes 11 menos 2 deu 64, menos 7. 2 vezes 11, 22 mais 5. Raiz de 64, 8, tira 7, fica 1. 22 mais 5, 27. Então, nós encontramos o quê? 1 sobre 27, que é o limite dessa expressão. Então, vocês encontraram que o limite existe e nós o encontramos, ou vocês concluem que o limite não existe, ou o resultado é indeterminado? A, B ou C? O que significa 1 sobre 27? Letra A. Muito bem. Que o limite existe e a gente encontrou o limite, né? Beleza. Agora aqui, os próximos cálculos depois de fazer a substituição. Então, aqui um outro tipo de exercício, ó. Está dizendo assim, ó. Usando a substituição, o Justino ele tentou resolver esse limite, ele fez a substituição direta, ele trocou o menos 1 no lugar do x e chegou em 0 dividido por 0. Bom, então 0 dividido por 0, todo mundo sabe que é um problema de indeterminação, né? Então, o próximo passo, qual método ele vai usar? Fatoração e cancelamento é o método A. Racionalização usando conjugados é o B. Ou formas alternadas de funções trigonométricas é C. O que vocês acham que vai ser para essa aí? A, B ou C? A, né? Fatoração, né? Então tem que tentar descobrir ali na parte de baixo, né? Tirar a raiz, se é uma equação do segundo grau, faz ali o x1 e o x2, tenta escrever uma expressão que provavelmente uma das raízes vai ser x mais 1, porque vai ter que simplificar em cima, né? Mas aí vocês poderiam depois, né? Não é o que pede o exercício, né? Então tem algumas, esse tipo de exercício é bem bacana, eu acho, do Khan, que ele quer saber se você está ligado no método que tu vai usar, né? Então, é o processo de fatoração, nem precisaria calcular aqui, respondeu letra A. Muito bem. Agora aqui um outro tipo de questão, ele pede para a gente ver a ordem do que a gente vai fazer. Essa aqui, ó, é a estratégia para calcular limites, tá? Então, vamos lá. Então, o professor Cassiano lhe deu um fluxograma abaixo e pediu que ele calculasse o limite da f de x tendendo a 6, né? Quando f de x é aquela expressão ali. E aí pede para arrastar os botões abaixo para mostrar a sequência, né? Então, arrastar na hora de fazer no campo, você vai clicar aqui, ó. Vai puxar. Primeiro vai fazer a substituição direta, aí depois ele vai encontrou uma assíntota, ou depois ele usou um processo de fatoração, ou ele usou conjugado, ele aproximou, depois ele encontrou o limite, né? Então, em alguns casos vai ser simples, você vai fazer 3 passos, vai substituir, né? Vai fazer uma substituição direta, ou 2 passos, já encontrou o limite, então nem precisa fazer nada, só 2 passos. Então, esse caso aqui, o que eu fiz? Eu fiz aqui um passo a passo para a gente entender, né? Então, o primeiro passo que vai ser para todos eles, vocês vão sempre começar, a gente viu agora que vai começar com uma substituição direta. Então, aqui vamos fazer no gabarito, ó. Passo 1, vamos fazer uma substituição direta. O que é a substituição direta? Você vai trocar no lugar da expressão onde tem x,
por 6. Vai fazer o limite tender a 6. Então, vamos colocar ó, 6 ao quadrado, 10 vezes 6, mais 24, 6 ao quadrado, menos 4 vezes 6, menos 12. 6 vezes 6, 36, 10 vezes 6, 60, 36, 24. Vou somar. 36 menos 60 mais 24, 0. 36 menos 24 menos 12, 0. Opa! 0 por 0, a gente sabe que é um processo de indeterminação, né? Ou seja, aqui a gente já vai encontrar, com este resultado não é um limite, a gente identifica que isso é uma forma indeterminada. Então, essa forma indeterminada é um passo que você vai ter que colocar na resposta. Olha, eu fiz então uma substituição direta, o passo A, depois eu encontrei uma forma indeterminada. Agora, o que eu faço para sair desta forma indeterminada? Eu tenho que usar uma estratégia. Que estratégia que a gente usa quando eu tenho ali x quadrado, x com polinômios, né? Lembra que a gente estudou a fatoração, estudamos o conjugado, que é o caso que tem raiz, e as identidades trigonométricas. Então, esse é um caso típico de fatoração, né? Então, eu tenho que simplificar essa expressão aqui usando esse método de fatoração. Então, vou colocar aqui fatoração. Bom, como que você resolve esse processo aqui de fatoração? Então, existem alguns caminhos que vocês podem fazer, né? Então, um dos caminhos, né, que eu acho que às vezes em quando ajuda a lembrar, que muitos alunos gostam de fazer, é a Bhaskara, né? Pega, que é um método que já conhece, que já tem domínio para resolver a equação, faz a Bhaskara da de cima, faz a Bhaskara da de baixo, e aí vai escrever na sua forma fatorada. A forma fatorada é sempre escrever assim, ó, é o x menos uma raiz, vamos chamar x menos x', e vezes o x menos x duas linhas, tá? Só para ilustrar o método aplicando Bhaskara. Então, aqui a pessoa, se aplicar Bhaskara, vai achar que um x é 6 positivo e o x4 também positivo. Aí vai fazer o jogo de sinal. Menos com o mais do 6 vai ficar menos 6. X menos o 4 positivo vai ficar menos 4. Então, por isso ficou x menos 6, x menos 4. Na linha de baixo, vai encontrar uma raiz com x menos 2, dele vai virar mais 2, e o 6 também já era o próprio 6 positivo, fica menos 6. O que acontece aqui? Ó? Você corta o menos 6 com o menos 6 e sobra x menos 4, x mais 2. Agora, para nós continuar resolvendo, eu vou vir aqui em cima e tenho que fazer o quê? Eu tenho que substituir. Então, eu faço de novo uma substituição direta. Então, a próxima linha tua de conta é fazer a substituição direta. É trocar no lugar do x o 6. Então, 6 menos 4, 2. 6 mais 4, 8. Dá para simplificar 1/4. Então, 1/4 é a solução. Então, o que a gente pode dizer que é a solução? Que a gente encontrou o limite. Então, o último passo é encontramos, o limite é encontrado. Então, foi feito substituição direta, encontramos a forma indeterminada, que é o 0 por 0. Para sair desse 0 por 0, usamos uma fatoração. Fez a fatoração, tem que substituir de novo. Então, uma substituição direta. E, por último, encontrou o limite. Tá? Então, não é regra que sempre vai te dar 5 passos. Tá? Mas pode, em muitos casos, se acontecer exatamente isso que a gente acabou resolvendo os exemplos, né? Vamos imaginar que esse mesmo problema aqui dos passos tivesse do conjugado. Você ia também fazer uma substituição direta, provavelmente ia encontrar uma forma indeterminada, só que no lugar da fatoração você ia colocar conjugado. Aí fez o conjugado, volta para a substituição direta e provavelmente encontra o limite. O que pode acontecer? Que às vezes você faz uma substituição direta e já encontra a resposta. Então, se liga que você vai colocar substituição direta e limite encontrado, só 2 passos. Deu um indeterminado, aí vai ter que usar um outro método. Mais ou menos deu para entender, pessoal? Esse aqui é uma questão legal, assim, que ela resume tudo que a gente estudou até agora, né? Tem que dominar os métodos
e o passo a passo de calcular o limite, né? Mas eu acho que para identificar o método é bem tranquilo, né? De ver se é a fatoração, se é o conjugado, né? Ou a identidade, porque ele é bem característico, né? Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Ok? Tá, beleza. Então vamos adiante. Só um pouquinho que eu já vou explicar isso aqui. Deixa eu só pegar uma água, só um pouquinho. Voltei, pessoal. O último tópico de hoje chama-se o Teorema do Confronto, tá? Ó, o Wagner já fez uma carinha ali. É mais tranquilo, Wagner. Ó. O que é o Teorema do Confronto? Também pode se encontrar em alguns livros chamado de Teorema do Sanduíche. É que quando você tem duas funções, tá? Eu tenho uma função h, uma função g e uma função f de x, né? As três funções estão representadas através de gráficos, tá? Então você tem uma função h, uma função f. Então percebe que a f está embaixo, né? A função f em azul está embaixo, então ela é a menor, né? Então eu posso escrever que a f de x é menor igual a h de x que está em cima, mas que a g de x está no meio. Ó, que a g de x é a menor que a h. Então se eu calcular o limite do f, da função de baixo, deu L. Né? Vamos imaginar aqui o ponto C, que você está calculando o limite aqui embaixo. Ó. Estamos calculando o limite no ponto C. Deu a resposta L. Se eu calcular o limite da função h, a função que está em cima, também deu L. Então, o teorema do confronto diz assim, olha, se você tem uma função que está acima e outra função que está abaixo, e no meio dela você consegue passar uma outra função, esse limite da do meio, né, vai ser igual a esse limite L. Então, tem uma função, né, que está maior, aí tem uma que é menor, então uma função que passe no meio, né, em termos mais simplificados, ia ser a mesma resposta. Né? Então, vamos tentar ver como que ficaria isso através de um exemplo. Então, um exemplo assim, ó, teorema do confronto. Queremos calcular o limite de x dividido pelo seno de x, né, quando x tende a zero. Então, a substituição direta e outros métodos algébricos parecem não funcionar para este caso. Né? Então, observe o gráfico da f de x quando x dividido por seno de x. Então, tem esse gráfico aí, né? E a gente pode estimar que o limite é igual a 1 pelo gráfico, né? Então,
Então, pelo gráfico, eu consigo determinar que quando eu me aproximo do zero pela esquerda e pelo zero pela direita, que está o zero, tende a 1. Embora a função não esteja definida no ponto 1, que tem um ponto aberto, mas o limite dessa função é 1. Né? Isso chama-se também um limite fundamental. Né? São alguns limites fundamentais que vocês podem encontrar em livros de cálculo, né? Mas deu 1. Então, para provar, né, que o x dividido pelo seno de x é igual a 1, a gente pode usar o teorema do confronto. Então, o que o teorema do confronto diz? Guilherme sugeriu que usássemos as funções menos x ao quadrado mais x e h de x igual a x ao quadrado mais 1 para aplicar o teorema. Beleza, Kelly. Bem tranquilo. O professor já está quase terminando, tá? Depois é só tu ver o finalzinho. Já passei as recomendações lá no Canva para vocês fazerem da aula. Agora, o que eu vou fazer? A gente vai olhar o que é esses gráficos que ele sugeriu, né? Então, olha, o gráfico H deu uma função que está acima, né? O gráfico G é uma função que está abaixo. A função f está passando no meio dessas duas funções? Sim. Então, a pergunta é, a sugestão de Guilherme parece estar correta? Então, nesse caso, a resposta é sim, a sugestão de Guilherme parece estar correta, porque ele escolheu duas funções, que uma está abaixo, uma função está acima, e a função f, então, cruza no meio. Né? Então, esse é o teorema do confronto, também que pode ser visto visualmente como um sanduíche, né? Porque você tem uma função acima, uma função abaixo e no meio passa uma outra função. Né? Então, essa é uma das maneiras de mostrar. Então, por isso que seria a resposta sim, a sugestão de Guilherme parece estar correta. Então, gente, só para mim não me estender e não extrapolar muito o nosso tempo, agora eu termino a aula dizendo para vocês fazer as recomendações da Khan Academy e deixar aí uma mensagem da própria plataforma. Continue crescendo, continue aprendendo. Gente, obrigado pela participação na web. Né? Espero que tenha ficado entendido alguns conceitos. E aí, eu fico à disposição para tirar dúvidas, né, da aula de hoje, da aula da semana passada. Né? E caso não tenham dúvida, desejo uma boa semana, um bom feriado amanhã e a gente se encontra na próxima segunda. Uma boa semana aí de estudo para vocês.